Olá! Nesta videoaula vamos tratar sobre o direito empresarial, um importante ramo do direito que organiza a atividade das empresas. Vamos aos objetivos. Nesta aula teremos como objetivos conhecer os conceitos básicos do direito empresarial e também entender as diferenças entre as diferentes modalidades de empresas. Vamos lá! O direito empresarial é o conjunto de regras que disciplinam as atividades privadas implementadas com o escopo de produção ou circulação de bens ou serviços destinados ao mercado. É, na verdade, a disciplina do direito que organiza a atividade empresarial. Com o novo Código Civil, que passou a vigorar a partir de 2002, o antigo direito comercial passou a se denominar direito empresarial. Para o direito empresarial, o que é uma empresa? A empresa vai ser uma atividade econômica organizada de produção ou circulação de bens ou serviços. Sempre que falarmos aqui circulação de bens ou serviços, estamos nos referindo às atividades mercantis, atividade de comercialização. Podemos dizer então que a empresa ela vai ser entendida como uma atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços para o mercado, exercida por um empresário em caráter profissional, através de um complexo de bens que ele utiliza para essa atividade. Esse complexo de bens, inclusive, nós costumamos definir como estabelecimento. Quais são então as características de uma empresa? Uma empresa envolve um conjunto, uma sequência de atos que são destinados a uma finalidade comum. Em segundo lugar, os atos devem se dirigir para a criação de riquezas e poderão envolver a produção ou circulação de mercadorias. Então a gente precisa ter um conjunto de atos destinados para um objetivo, e esse objetivo precisa ser de lucro, de retorno. A finalidade também, a que a gente se refere, deve se atender ao mercado, buscando a satisfação das necessidades alheias, de outras pessoas. Então, se eu desenvolvo um conjunto de atividades, eu quero criar riqueza com essas atividades, mas elas são voltadas apenas para a minha própria satisfação, não podemos dizer que ocorre aí uma empresa. Não se confunde o conceito de empresa com o conceito de empresário, nem com o conceito de estabelecimento. O empresário é o titular da empresa, é quem é responsável pelos atos empresariais e pelo nome empresarial. Qualquer pessoa pode ser um empresário, exceto os funcionários públicos, os militares, os magistrados, os corretores, os leiloeiros, os cônsules, o médico, quando exerce atividade de farmácia, alguém que está falido, os estrangeiros não residentes no país e também aqueles que são incapazes juridicamente. Entre as responsabilidades do empresário estão os atos empresariais. Os atos empresariais envolvem o registro tanto do nome da empresa, que é a obrigação mais importante, a mais básica que vai existir, como também todos os contratos ou estatutos ou registros de atas e de diversos livros comerciais junto às juntas comerciais. No Brasil, a partir da Lei 8.934 de 94, que foi regulamentada pelo Decreto 1.800 de 96, foi instituído o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, o SINREM. E o SINREM ele tem dois órgãos vinculados, o Departamento Nacional de Registro de Comércio e as juntas comerciais. O Departamento Nacional de Registro de Comércio é um órgão normativo. Ele vai definir as regras e o funcionamento do procedimento de registro no país. Já as juntas comerciais serão responsáveis pela efetiva execução, o efetivo registro das empresas. E não somente os atos de registro quando da abertura, mas também quando há alterações nas empresas, dos sócios, por exemplo, ou quando há extinção da empresa. Em Minas Gerais, a junta comercial responsável pelo registro é a JUSENG. Nos slides eu deixei links que você pode clicar para conhecer as leis e também visitar os sites dessas entidades. Nós mencionamos aqui o nome empresarial, que é uma responsabilidade do empresário. Mas o que é o nome empresarial? O nome empresarial é o elemento de identificação do empresário pelo qual ele se apresenta nas relações jurídicas. E aí nós temos três modalidades. A razão social, que é utilizada pelo empresário individual. Temos a possibilidade de se utilizar a firma ou razão social.
Isso começou lá atrás com um decreto já revogado, né, de número 916 de 1890, que estabeleceu pela primeira vez essa questão, e pode ser utilizada também a denominação social ou nome fantasia. Certo, mas e o que é o estabelecimento empresarial? Vai ser o conjunto de bens que o empresário reúne para explorar sua atividade econômica, e esses bens podem envolver tanto o capital, vai ser o conjunto de bens, materiais ou imateriais que serão utilizados para a execução da atividade, como também o trabalho e a organização. Os bens materiais vão envolver equipamentos e demais recursos que são utilizados para a fabricação ou para o desenvolvimento da atividade, e os imateriais envolvem conhecimento, também envolvem patentes, marcas registradas. Já o trabalho envolve os serviços do proprietário necessários para executar a sua atividade, tanto na gestão, na direção do negócio, quanto de fato na execução da atividade fim do negócio. Provavelmente ele vai contratar pessoas para executar e realizar o trabalho. E nós temos a organização, né, que é a divisão do trabalho e a divisão também desses recursos materiais e imateriais para execução, que também faz parte, né, e caracteriza o estabelecimento comercial. Normalmente as pessoas que decidem abrir um negócio vão identificar uma necessidade no mercado. Ao verificar que essa necessidade pode ser economicamente viável, eles também vão avaliar suas próprias capacidades empreendedoras. E uma vez que elas estejam em um nível satisfatório, as pessoas podem decidir abrir uma empresa. Normalmente as pessoas vão abrir a empresa com outras pessoas, e nesse caso elas vão estabelecer uma sociedade empresária. Então a sociedade empresária vai ser uma pessoa jurídica de direito privado, não estatal, e que tem por objeto social a exploração de atividade empresarial e que também tem um registro na junta comercial, conforme o artigo 966 do Código Civil. A sociedade empresária vai ser um contrato, então, celebrado entre essas pessoas físicas, em alguns casos podem ser aceitas pessoas jurídicas, ou apenas pode ser feito mesmo entre pessoas físicas, conforme o artigo 1039 do Código Civil, por meio do qual se obrigam reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Então, os requisitos para que se estabeleça uma sociedade empresária. Deve existir um estatuto ou contrato social, e o que vai definir qual dos dois será utilizado é a modalidade, que nós vamos ver logo mais. Os sócios devem ser agentes capazes, conforme o artigo 104, inciso 1º do Código Civil. O objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. Ou seja, a atividade fim da empresa precisa ser aceita pela legislação. Não se pode abrir uma empresa para exercer uma atividade ilegal. Outro requisito é que deve adotar forma prescrita ou não defesa em lei, conforme o artigo 104 do Código Civil. Deve existir pluralidade de sócios, ou seja, para que seja uma sociedade tem que ter mais de um sócio. Deve existir um capital, deve existir também um interesse, uma vontade de se associar e, naturalmente, o contrato ou o estatuto deve prever a participação dos sócios nos lucros ou prejuízos da empresa, o que vai depender também da modalidade que é adotada. E falando nas modalidades, nós temos 4 principais, dentre vários outros tipos de sociedades, que são a sociedade anônima, a sociedade limitada, a empresa individual de responsabilidade limitada e a empresa individual. Vamos falar sobre cada uma delas. A sociedade anônima é aquela sociedade de capital que vai ser composta por no mínimo 2 acionistas. Pode ser composta tanto por pessoas físicas quanto jurídicas. O capital social será dividido em ações, que vão ter ou não o valor nominal, e a responsabilidade dos acionistas se limitam ao preço de emissão dessas ações que eles compram, que eles subscrevem. A representação da sociedade será exercida pela diretoria. Tem que ter no mínimo 2 diretores, pode ter um conselho de administração com pelo menos 3 pessoas e deverá ter um conselho fiscal, que pode ser permanente ou não. O registro dos atos dessas empresas de sociedade anônima é realizado na junta comercial. Normalmente, quando uma sociedade anônima começa, é realizada uma assembleia geral, é eleito então os conselhos, que vão dirigir aquela organização,
e vai ser eleito também um presidente do conselho, né, de administração da empresa. Será decidida como serão pensadas essas cotas, né, essas que são as ações, e será decidida também a modalidade dessa sociedade anônima, se será uma sociedade anônima fechada ou será uma sociedade anônima aberta. No caso da sociedade anônima aberta, as ações poderão ser vendidas na bolsa de valores, e no caso da sociedade anônima fechada, normalmente o capital vai estar mais concentrado em algumas famílias e provavelmente as vendas vão ser mais dessas ações serão mais fechadas, né? Exigirão um contato mais próximo com aqueles proprietários. É um modelo de sociedade bastante voltado para grandes empresas e normalmente empresas também que atuam em mercados mais amplos e que envolvem grande volume de capital. A sociedade limitada, que é inclusive a forma mais utilizada no Brasil, é a sociedade composta por no mínimo 2 sócios, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas também. O capital social ele vai ser dividido em cotas, como se fosse partes, né? Um percentual da empresa. Essas cotas elas têm valor igual ou não e podem ser integralizadas em moeda corrente, né, dinheiro, né, em bens, que talvez os sócios podem colocar no negócio, vamos dizer assim, ou direitos. A responsabilidade de cada sócio vai ser limitada ao valor das suas cotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. A administração pode ser exercida por sócios ou por não sócios. É possível que o contrato social, que vai ser o instrumento que vai ser registrado na junta, ele especifique alguém para administrar o negócio que não seja necessariamente o sócio. Outra modalidade são as empresas individuais de responsabilidade limitada, as EIRELI. Esse tipo de empresa é constituído por uma única pessoa. Ele vai ser titular da totalidade do capital social. O titular da empresa ele vai ter as mesmas proteções do que a gente viu agora para a sociedade limitada. A empresa ela responde por dívidas apenas com seu patrimônio, o patrimônio da empresa, e não com os bens pessoais do titular. Aplica-se a ela as mesmas regras previstas para as sociedades limitadas. A empresa individual vai ser aquela pessoa física que exerce profissionalmente atividade econômica, que responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações contraídas pela empresa e que vai ser organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. O limite de faturamento é de R$ 360 mil ao ano, no caso dela ser uma microempresa, ou de 4,8 milhões como uma empresa de pequeno porte. Nesse caso, a gente tem uma situação um pouco diferente da anterior, ou das anteriores. A responsabilidade pelas dívidas, só reafirmando, ela vai ser ilimitada. Então, os bens pessoais e profissionais eles vão se misturar com os bens da empresa. Falamos aqui em porte de empresas. Talvez seja bom, rapidamente, conhecermos quais são as possibilidades, quais são os portes que existem. Nós podemos definir o porte de uma empresa com base no faturamento anual, no número de funcionários e nas atividades que essa empresa desempenha. Então nós temos microempresas, empresas de pequeno porte e empresas de médio a grande porte. Considerando o faturamento, vai ser considerada pela legislação uma microempresa aquela empresa que tem uma receita bruta anual menor ou igual a R$ 360 mil. Nesse caso, os regimes tributários vão ser o Simples Nacional, o lucro real ou o lucro presumido. A empresa pode optar por um deles. Uma outra modalidade, a de empresas de pequeno porte, é aquelas que têm o faturamento, a receita com as vendas dela, de até 4,8 milhões de reais. Nesse caso, elas podem optar pelo Simples Nacional, pelo lucro real ou pelo lucro presumido. E o último porte que nós temos são as empresas de médio a grande porte, que elas não têm um limite de faturamento ou têm uma receita bruta anual de mais de 4,8 milhões. Nesse caso, elas não podem optar pelo Simples Nacional, então podem utilizar as modalidades de lucro real ou de lucro presumido. Bom, agora que nós entendemos os portes das empresas e conhecemos todas as modalidades das sociedades empresárias, talvez a gente queira saber como o registro é feito. O registro de uma empresa deve ser feito na junta comercial, no caso de Minas Gerais, é a JUSENG. Para registrar uma empresa na JUSENG, você segue basicamente 5 etapas. Primeiro, você deve consultar a viabilidade, uma ferramenta disponibilizada pela JUSENG online. Você deve, em seguida, solicitar o documento básico de entrada.
Depois preenche-se o módulo integrador com uma série de informações sobre o negócio e sobre os sócios. Depois é acessado o registro digital, que de fato é o momento em que você procede com o registro da empresa. E em seguida você deve enviar digitalmente o processo. A Juseng afirma que o registro pode demorar em torno de 90 dias. Ao final do processo, a empresa será registrada junto à Receita Federal do Brasil no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e receberá um número, o CNPJ. Será também provavelmente registrada na Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais e receberá o número de inscrição estadual. E em muitos casos, existem registros também na Prefeitura Municipal, e eles também vão ser feitos e será fornecida uma inscrição municipal também. Nesses dois últimos casos, depende muito do tipo de atividade que é realizada e também da opção de tributação que é escolhida. Mais recentemente, tivemos uma inovação interessante também, que é a possibilidade de registrar o negócio como microempreendedor individual. Nesse caso, não temos uma sociedade empresária. Nós temos uma pessoa que trabalha por conta própria, um autônomo, e que se legaliza como pequeno empresário. Com isso, ele tem algumas vantagens. Primeiro, que o regime tributário que ele pode adotar é o Simples Nacional, ficando, portanto, isento de tributos federais. Só que, para optar por esse caminho de ser um microempreendedor individual, existem algumas condições. O faturamento anual ele pode ser de até R$ 81 mil. Ele pode contratar apenas um funcionário. Esse funcionário tem que ser pago com salário mínimo ou piso da categoria, dependendo da área de atividade da empresa. Esse microempreendedor individual também não pode ter participação societária, não pode ser sócio em alguma empresa, nem ser dono ou administrador de qualquer outra empresa. Uma vez que alguém é MEI, ele não pode abrir uma filial. E para ser MEI, ele deve exercer alguma das atividades permitidas pela legislação. Nos slides eu deixei links para você ver a relação da legislação existente para a área e você pode clicar também para verificar as atividades permitidas. Certo, mas além desse benefício com regime tributário, existe algum outro benefício que o MEI pode ter? Sim, existe. O MEI ele tem uma proteção dos mecanismos de seguridade social no Brasil. Então, ele pode se aposentar por idade, desde que ele tenha contribuído pelo menos 15 anos a um salário mínimo. Abre-se a possibilidade de se aposentar por invalidez, caso tenha pelo menos um ano de contribuição. Ele pode receber auxílio-doença, se for necessário, se tiver pelo menos um ano de contribuição. E pode também receber o salário-maternidade, desde que tenha pelo menos 10 meses de contribuição. Os dependentes, desde que tenha já feito o primeiro pagamento dos impostos, eles podem receber o auxílio-reclusão e a pensão por morte. A criação do MEI, inclusive, se motivou muito por essa preocupação com a proteção e a seguridade social de muitas pessoas que trabalham na informalidade, que é uma realidade brasileira. E como eu registro o MEI? O registro deve ser feito no site portaldoempreendedor.gov.br. No site, basicamente, temos 4 etapas. A primeira vai ser você se cadastrar na plataforma GovBR. Após fazer o cadastro, você deve se registrar pelo link Formalize-se do site portaldoempreendedor.gov.br. Quando o cadastro for feito, vai ser enviada uma confirmação do cadastro pelo celular. Aí confirmam-se os dados e são fornecidas várias informações que são solicitadas, como a atividade da empresa, o CPF, alguns dados de endereço e contato. E aí, ao final, vai ser gerado então o CNPJ e o código de cadastro do MEI, o CC-MEI. Os passos são bastante simples, o registro é praticamente imediato, é muito rápido e tem contribuído muito para a redução da informalidade no país. Esperamos que ao final dessa videoaula você tenha entendido os conceitos básicos do direito empresarial e que você também tenha entendido as modalidades de empresas existentes na nossa legislação. Caso tenha dúvidas, entre em contato e estaremos à disposição para atendê-lo.